Ei, gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs e de todas as tardes aqui conosco na TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Você sabe, né? 30.1 é a nossa frequência TV aberta, também no YouTube, TV Horizonte Oficial. Pois é, o escândalo do INSS reverteu uma tendência de alta da popularidade do presidente Lula. E o mais interessante é que depois daquela baixa da popularidade do presidente, que todos os institutos identificaram com pesquisas por todo o Brasil, né? No caso do Datafolha, a Quest e o IPEC, né? O Lula começou a dar uma crescida novamente, né? Depois ele fez algumas modificações, fez algum pacote de bondade e etc. para melhorar naturalmente a sua popularidade. Veio o escândalo do INSS e o pior, né? Com o irmão dele, né? Também envolvido numa dessas associações que tiraram o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então, as pesquisas estão indicando, infelizmente até agora, né? Nós não tivemos nenhuma pesquisa aí, porque todo mundo quer fazer uma pesquisa, né? Saber se o presidente está bem ou se não está mal, né? Só que tem que estar todo mundo caladinho, mas verdadeiramente as pesquisas estão indicando que o presidente voltou ao patamar de antes, né? Ou seja, a sua desaprovação está muito maior do que a aprovação. Então, normalmente o marqueteiro do presidente Lula, o Sidônio Palmeira, vai ter muito trabalho. Mas vamos falar agora da Oral Sim. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, nós estamos recebendo aqui, como todas as quintas-feiras, o Dr. Ricardo Justo, que é médico, né? E é um dos grandes lá da Oral Sim, que vai falar conosco aqui, como sempre, falando de algum caso aqui. Tem a Juscelia hoje, doutor Ricardo, que nos ligou aqui. A Juscelia está com um problema muito sério de gengiva, né? Naturalmente, os dentes estão prejudicados. Ela está perguntando, será que eu posso fazer um implante dentário com a gengiva do jeito que eu tenho? Boa tarde, Assi. Boa tarde a todos os telespectadores. Claro que pode, assim. Existem os níveis, né, que a gente fala das doenças da gengiva, iniciando com gengivite e progredindo para periodontite. É lógico que sempre a gente faz uma avaliação do paciente previamente para saber se ela tem volume ósseo suficiente para estar fazendo os implantes dentários. Uhum. E um caso desse pode identificar uma diabetes, por exemplo? Olha, o paciente que é diabético, ele tem uma simatologia que a gente fala que é a xerostomia. Baixa um pouco a produção salivar dela e tem um cheiro meio acetônico, né? Mas isso não é contraindicação dos implantes. Inclusive, Assi, tem um caso de uma paciente nossa, até que ela é advogada, a gente tem parceria com o Conselho
com a Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho isso. falado aqui muito sobre isso. E ela nos procurou exatamente por isso, por causa da halitose. A halitose que a gente fala é o famoso bafo, né? Ou mau hálito. Ou mau hálito. E ela nos procurou exatamente relatando isso, por questão de convívio social e profissional. E ela tinha alguns implantes também para ser feito. Ela, achando que era devido à diabetes dela, porém ela estava com a diabetes controlada, porém ela tinha uma doença periodontal local em algumas regiões, na qual foi indicado fazer os implantes dentários. E assim foi feito. Pois é. Acontece muito que essa halitose, ela pode ser um problema da boca, pode ser do estômago também. Pode ser estomacal também. E como eu sempre digo, né, assim, acho que a gente já até conversou sobre isso em outros programas. O corpo nosso, a estomatologia do corpo, a fisiologia humana, ela está interligada, né? Então, assim como o refluxo, pacientes que têm a falta de dente e não conseguem fazer a trituração adequada do alimento, vai ter sim algum problema estomacal, até mesmo intestinal, e isso pode acarretar na halitose. Sei. Mas tem aquela que é mesmo provocado pela dentição, pela má dentição, não é verdade? Exatamente. Os dentes, ele tem a função ali de cortar, rasgar e triturar o alimento, né? Então, quando a gente não tem um elemento dentário, vai ficar um déficit alimentar. Então, a pessoa, o bolo alimentar, ele vai ser ingerido menos triturado. Então, automaticamente, a gente vai ter um aumento do suco gástrico. E isso daí faz com que a pessoa comece a ter problemas estomacais como refluxo, gastrite. Também pode acarretar em quê? Prisão de ventre. Então, vários outros fatores. Então, não é somente... A gente não está falando somente da boca, né? Então, a gente está falando do corpo humano inteiro, a fisiologia humana. O Geraldo Amâncio está perguntando a gente aqui que ele tem um problema sério, o Geraldo Amâncio. Ele diz que usa dentadura há muito tempo. E recomendaram para ele fazer um implante dentário. Ele pergunta, eu tive perda óssea com a dentadura? Normalmente tem, né? Sim, assim... A gente sabe que pacientes que usam a prótese total, a dentadura, por muito tempo, ele vai ter uma remodelação óssea ali muito grande. E muitas das vezes a gente não consegue fazer o sistema de protocolo, que é os implantes convencionais na região da maxila ou da mandíbula, né? Então, a gente demanda de outras técnicas, que geralmente ou o implante zigomático ou o implante na área pterigóide, que é lá atrás dos dentes. Mas existem já as técnicas também que podemos fazer, que são os enxertos ósseos para solucionar esse caso. Lembrar que todo advogado, e não só os advogados que são filiados à OAB, como também os seus dependentes, têm direito a 15% de desconto em todo o serviço dentário lá na Oral Sim. Você pode ligar 2117-3300, 2117-3300 e já marcar a primeira consulta, que é totalmente gratuita, não é isso, doutor? Exatamente, assim. E também, para não ficarem enciumados, o CRA também, que é o Conselho se eu não me engano... Regional de Odontologia. Não, o CRA é do... Como é que fala, gente? Perdão, me fugiu o nome, depois eu lembro. O Corém, que é de enfermagem, OAB e entre outros parceiros de empresas que a gente tem local. Voltando ao que você me perguntou, toda consulta... ela é gratuita, tá? É feito um exame de radiografia panorâmica para que a gente consiga dar um diagnóstico preciso e no mesmo instante já da consulta. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, né? E lembrar que a Oral Sim tem 2 endereços, Pedro II ali, esquina com Ervalha, e também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, e agora com muita alegria, com muito gosto, nós estamos recebendo aqui o nosso prefeito, né? Álvaro Damião, que está aqui nos visitando a Rede Catedral, visitando a TV Horizonte,
falando conosco aqui nesta tarde. Álvaro, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu vou quebrar o protocolo, pode? Pode, pode. Ei, gente! É isso aí. Ah, que legal, obrigado, Assi, pelo convite para estar aqui com vocês, viu? Com muita alegria, eu já entrei nesses estúdios para poder apresentar programas de esportes pela TV Horizonte. A vida, ela prega na gente surpresas, né? E é um negócio assim diferente. Hoje eu entro aqui nos estúdios para conversar com você como prefeito da cidade que eu nasci. É muito legal, viu? É agradecer a Deus todos os dias. Você que está me assistindo, tenho certeza absoluta que você tem sua fé. E então pedir a Deus e agradecer a Deus todos os dias. Prefeito, nós falamos até que a primeira coisa que você teria que, ao enfrentar, né, de uma hora para outra, a administração da cidade, né, é ter coragem, porque a cidade precisa de um prefeito com muita coragem e com muita juventude também para enfrentar todos os problemas da cidade, ser quase igual um Deus, né? Estar sempre em lugares diferentes na cidade, né? Está preparado com essa coragem, porque até, aliás, já fez uma declaração aí que quer um prédio mais alto em Belo Horizonte, Verdade. Quer que a cidade cresça, não é? Preparado, né? E a gente viu a escolha do nosso novo Papa, um Papa de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava que você tem que ter coragem. É verdade. Você tem que ter coragem para enfrentar os problemas, né? Então a gente tem que ter coragem, tem que ter firmeza e responsabilidade. A gente vai fazer tudo que estamos fazendo na cidade com responsabilidade. Não é projeto pessoal, não é nada para eu poder realizar sonho meu pessoal, não. É porque eu sinto, eu conheço o mundo inteiro através de viagens com a Rádio Itatiaia, transmissão esportiva, e muitas das coisas que eu vi lá fora, eu sonhava em um dia ter na minha cidade. Falei, por que não temos assim na minha cidade? Hoje coube a mim, Deus me deu essa oportunidade de ser o prefeito e de poder encabeçar, não é de fazer, de escolher, mas de encabeçar essas ideias e trazer o que tem de melhor no mundo para Belo Horizonte, é o que nós vamos fazer. Nós somos uma cidade assim meia travada, porque as coisas aqui para acontecer em Belo Horizonte são difíceis, né? Qualquer coisa para fazer aqui é um parto, né? É bom que você tenha essa percepção, bom que as pessoas que estão assistindo já tenham essa percepção. E porque nós também temos, eu tenho essa percepção. E na minha primeira reunião com o secretariado, conversando com eles, uma das coisas que pedi a eles, eu falei, vamos destravar Belo Horizonte, vamos desburocratizar Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque a palavra não, ela era muito dita dentro da prefeitura. E nós fizemos com que a palavra não fosse a segunda e última opção. Sim é a primeira opção. É como vamos fazer. De que forma vamos fazer? O sim dá trabalho demais, assim. Você falar sim para uma pessoa, você vai ter que levantar da cadeira, tirar o bumbum da cadeira e vai ter que trabalhar para resolver aquele problema. O não é fácil. Eu falo para você não e acabou, não tem mais conversa, não tem mais segunda reunião, não tem mais nada. Já falei o não. Então nós estávamos acostumados na Prefeitura de Belo Horizonte a falar o não para as pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não tem jeito disso, não tem jeito daquilo. Não, tem jeito. Tem jeito, quem quer empreender na cidade, quem quer apostar em Belo Horizonte, vai ser recebido pelo prefeito na prefeitura, tapete vermelho, para quem quer empreender na cidade, porque nós somos parceiros daqueles que querem empreender, daqueles que querem grandes eventos, entretenimento em Belo Horizonte. Nós temos que colar Belo Horizonte em São Paulo e no Rio. Nós somos a terceira capital do Brasil, mas eu tenho que colar Belo Horizonte em São Paulo e no Rio e distanciar da quarta colocada. Nada contra as outras capitais, cada um busca para o seu lado. Eu busco para Belo Horizonte, eu quero colar no Rio e em São Paulo. Eu não posso aceitar as coisas acontecerem, os grandes eventos, por exemplo, acontecerem em Rio e São Paulo e eu ficar aqui olhando, assistindo pela TV. Pois é. Você falou uma coisa interessante aqui, que você conheceu outras cidades, viu outras capitais, etc., conheceu parte do mundo, não é? E aí eu fico me lembrando aqui do JK, que quando ele foi fazer um curso de especialização de urologia na França, quando ele ganhou em 1928, ele ficou por lá um ano e pouco, né? E teve a oportunidade de conhecer a Europa, né? Foi aos Estados Unidos, etc. Então ele teve uma visão do mundo. O dia que ele caiu na prefeitura de Belo Horizonte, sem esperar ser o prefeito da cidade, né? Ele estava subindo a Rua da Bahia e, de repente, o diretor da imprensa oficial encontrou e falou assim, Juscelino, parabéns, você foi nomeado prefeito. Eu falei, eu não sabia, né? E foi um dos maiores prefeitos da cidade, porque ele tinha uma visão do mundo, né? Isso que você falou aí agora. É isso, o que a gente está falando hoje, por exemplo, está se discutindo em Belo Horizonte a sanção da lei que eu aprovei na prefeitura sobre painéis de LED na Praça 7. Gente, eu vi isso em Pequim em 2008. Em 2008, já na Olimpíada de Pequim.
Eu vi isso em Sydney, na Austrália, em 2000, há 25 anos atrás. Nova York já tem isso há 50 anos. É verdade. Sabe? Nós não vamos deixar acabar com a fachada do Cine Brasil. Ninguém vai deixar acabar com aquela fachada. Mas nada me impede de dar mais luz para a cidade através do P7, por exemplo. Pode ser colocado num outro prédio. É isso que a gente quer. A gente quer modernizar Belo Horizonte. E uma coisa interessante, né? Essa lei que foi implantada na cidade, que proibiu o anúncio luminoso, eu lembro que o dono da sapataria americana falou comigo assim, olha, eu tive que tirar o meu anúncio luminoso aqui, eu economizei 17 mil reais de luz que eu pagava na época para ter os anúncios luminosos nas lojas, né? Mas a cidade ficou escura, porque o anúncio luminoso ajudava a iluminar mais a cidade. Ilumina o centro da cidade, nós temos vários centros. Quando a gente fala de centro da cidade hoje, não é só a Praça 7 e o entorno dela, não é só contorno para dentro. Verdade. Eu tenho o centro da cidade no Barreiro, eu tenho o centro da cidade em Venda Nova, eu tenho o centro da cidade no Alípio de Melo, eu tenho o centro da cidade em vários outros pontos da cidade. E eu dependo disso, para eu poder dar segurança para essas pessoas, eu preciso de uma cidade iluminada. Aí eu vou acabar com um projeto desse, que vai me ajudar a iluminar a cidade? Não, nós temos que incentivar. A pergunta que eu faço e todos os dias eu faço essa pergunta na Prefeitura de Belo Horizonte, eu estou atrapalhando a vida de alguém? Não. Então por que não fazer? Eu vou melhorar a vida das pessoas? Vai. Então por que não fazer? Por que não fazer? Se eu estou incentivando... Olha, para você ver, nós vimos aqui a matéria da semana, né? De ontem para hoje, então, nossas redes sociais estão bombadas. Por quê? Porque o Hulk comprou um apartamento de 30 milhões de reais. Não é verdade? E por que o Hulk comprou um apartamento de 30 milhões de reais em Nova Lima? Porque não deve ter um apartamento de 30 milhões de reais em Belo Horizonte. Justamente. É verdade. Ué, cadê um apartamento de 30 milhões de reais para vender, para poder oferecer para ele em Belo Horizonte? Cadê o prédio semelhante àquele para poder oferecer para ele em Belo Horizonte? Para falar, rapaz, aqui, ó, nós temos um prédio desse aqui, ó. Nos últimos tempos criaram todas as dificuldades para o sujeito construir na cidade. É isso, nós queremos competitividade, eu não estou querendo ocupar o espaço de ninguém, nós não estamos querendo desestimular aquele que constrói, por exemplo, na minha querida Nova Lima, né, do João Marcelo, que é meu amigo, não é desestimular quem está lá, é mostrar Belo Horizonte também como atrativo. As pessoas têm o direito de olhar, de abrir a janela e ver um prédio de 50 andares em Belo Horizonte, por que não? Eu vou atrapalhar a vida de quem com isso? Não vou. Até porque lá em Nova Lima, né, os prédios são maravilhosos e tal, mas tem um problema muito grave, que chama-se problema do esgoto, né? Que nós não temos aqui. Verdade. Né? Mas o João tem perguntas para fazer ao nosso prefeito, né, João? Oi, Assi, boa tarde, Álvaro, alegria recebê-lo aqui, meu colega dos plantões das madrugadas lá na Itatiaia. Muita coisa, né, Álvaro? Alegria ter vocês aqui ao meu lado hoje. Vamos à redação da Rede Catedral e da Rádio América. Lá está a Letícia Bessa, que tem pergunta de ouvintes que estão acompanhando conosco. Ô, Letícia, boa tarde. Boa tarde, João Eduardo, boa tarde, Assir, prefeito, Álvaro Damião. Pois é, vamos seguir essa conversa nessa mesma toada, né? O prefeito estava falando de vários centros nos bairros, né? E a gente queria saber um pouquinho da importância da Regional Hipercentro, né? Nós temos aí 9 regionais em Belo Horizonte, chegamos com uma 10ª nesse ano, né? A Regional Hipercentro. Isso num contexto que a gente vinha percebendo ao longo dos anos, de descentralização. E agora a Prefeitura cria a Regional Hipercentro. Qual que é a importância dessa regional e ela vem com que papel nesse momento para a cidade, prefeito? Respondendo para você e para todos aqueles que nos acompanham, é o seguinte, nós temos que modernizar a cidade, nós temos que acompanhar o crescimento da cidade. O centro da cidade não é mais só contorno para dentro. E aí a Hipercentro vem para resolver o problema da contorno para dentro. Hoje, a Centro-Sul é centro e sul. Então ela vai até lá em cima no Luxemburgo, na Raja Gabaglia, vai subindo para ali afora. E nós temos um tipo de tratamento, tipo de comércio no centro da cidade que nós não temos ali. E aquelas pessoas ali precisam muito mais de uma regional para cuidar do bairro onde as pessoas moram do que do comércio. Então nós precisamos de uma mais voltada para os comércios, né? E é por isso que nasceu a Hipercentro. Essa é a intenção, é de uma regional dentro do centro, voltada mais para o comércio, do que a Centro-Sul, que tinha que se dividir entre o comércio do centro e os moradores dos bairros em volta, como no Luxemburgo e outras regiões. Por acaso existe algum levantamento que mostra, porque nós tivemos em 1979, o prefeito era o Maurício Campos, o governador era Francelino Pereira, nós tivemos a implantação de um novo sistema de transporte na cidade, que trouxe
todo o transporte da cidade para o centro nevrálgico da cidade. E depois o tempo foi mostrando que esse esquema de trazer todo o transporte para o centro da cidade trouxe problemas, porque nós estamos agora com o comércio fechando, parece que a cidade ficou só para passar ônibus, e aquela cidade gostosa de passear, de curtir um restaurante, um bar. E ela não foi planejada, por exemplo, para os ônibus que passam no centro da cidade. É verdade. Qual que é o grande problema hoje do articulado do MOV? O articulado do MOV fazer aquela curva que ele tem que fazer ali no pé da Paraná. É verdade. Né? Um ônibus daquele não foi feito para fazer curva de 90 graus. Então é por isso que esses ônibus quebram com facilidade, por isso que a manutenção desses ônibus é muito cara, é por isso que você vê esses ônibus parando. Por quê? Porque esse ônibus foi feito para fazer linha reta. Era para sair da Pampulha, chegar na Antônio Carlos aqui embaixo e voltar para Pampulha. E não ter que contornar o centro todo com ônibus articulado. Né? Então nós, com essa visão, nós estamos mudando essa realidade. Nós vamos tirar alguns dos ônibus que passam pelo centro da cidade, do centro da cidade, né? Mas nós vamos fazer isso com muita cautela, com muita tranquilidade e com responsabilidade, para não deixar de atender as pessoas que já são atendidas por aqueles ônibus no centro da capital. É isso aí. Muito bem, Letícia Bessa, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui. Muito obrigada a vocês. A alegria é nossa. Ô Álvaro, tem pergunta também que veio através dos nossos ouvintes, das nossas redes sociais, e também a gente foi às ruas para ouvir o que as pessoas querem falar com o prefeito de Belo Horizonte. Vamos olhar na tela. Vamos lá. Eu quero saber os cuidados que o prefeito vai ter com a periferia, sabe, com as favelas, com os bairros mais distantes, que muitas vezes, assim, é deixado de lado. E aí, Álvaro? Eu respondo ao Zé Maria e a todos aqueles que moram em favelas, aglomerados, né, em comunidades mais simples da cidade, que eu nasci em uma delas. E eu fui o incentivador do FUAD a criar uma coordenadoria de vilas e favelas, porque nós vamos olhar para vilas e favelas de uma forma completamente diferente do que era olhado até então. Já no ano passado, com o prefeito FUAD, nós tivemos a alegria de ver que o projeto participativo da prefeitura, né, que é o orçamento participativo OAP, ele foi feito exclusivamente para atender vilas e favelas. Um dos problemas era, a pessoa tem lá um problema aqui na vila dela, na favela dela, é simples, teoricamente, que é um corrimão. Uma escada. Aí ela concorre com quem? Ela concorria com o bairro inteiro. Quem vai ganhar? A escada, que vai ser representada por 10, 15, 20 pessoas, ou vai ganhar o campo de futebol do bairro, que vai concorrer com ela? Então as vilas e favelas eram esquecidas, deixadas. Hoje não. Hoje nós temos uma coordenadoria de vilas e favelas que trata somente de vilas e favelas, com uma base em cada regional de Belo Horizonte. Cada regional tem uma base para atender as demandas de vilas e favelas. Um trabalho feito com a Urbel, e nós vamos atender com muito mais, já estamos atendendo, com muito mais velocidade as demandas de vilas e favelas do que aconteceu. Até porque o orçamento, chamado orçamento participativo, ele é 0,000,1% do grande orçamento da prefeitura, e esse orçamento é que resolve o problema de muitos, né? Resolve o problema das pessoas. A gente aumentou o orçamento participativo. Hoje a gente já tem uma quantia razoável para poder cuidar dessas demandas, principalmente as demandas mais simples de vilas e favelas na cidade, mas nós também temos uma preocupação, não é só atender através do OP, é atender através de grandes demandas. Boa parte das encostas de Belo Horizonte estão em vilas e favelas. É verdade. Assim. Então, só ano passado, não foi uma, não foram 2, 3 ou 10 encostas que nós construímos na cidade. Foram mais de 300 encostas. Nós ajudamos muita gente que mora próximo de encosta, porque ela pôde dormir no final do ano com mais tranquilidade, com todas aquelas chuvas, sabendo que aquela encosta foi protegida pela prefeitura. Isso é cuidar também de vilas e favelas. Prefeito, eu vou te fazer uma pergunta e o senhor vai responder depois do intervalo comercial. Tá. Belo Horizonte, historicamente, ela perdeu a sua cidade industrial, que era o distrito industrial que foi criado para Belo Horizonte, que foi a cidade industrial, que por causa da energia elétrica da época, que não podia entrar outra energia elétrica na cidade, a cidade industrial teve que ser, para ser salva do investimento que já havia sido feito, né? Aliás, o doutor Alexandre Mascarenhas, que deveria ser um cara mais homenageado na cidade, ele
ele foi a primeira indústria que se instalou na cidade industrial e ficou lá 2 anos com motor gerando energia elétrica para ele, porque não tinha energia elétrica. Então, foi obrigado, o governo do estado passou a cidade industrial para Contagem, para salvar a cidade industrial e receber energia de gafanhoto. E com isso, nós ficamos perdendo as nossas indústrias, né? O Juscelino depois trouxe a Mannesmann, que se instalou lá no Barreiro, mas ainda hoje a cidade se sente muito da falta de indústria, de falta de... A cidade, economicamente, ela perdeu muito nos últimos tempos. O que o senhor está pensando para melhorar a cidade economicamente? Mas responda daqui a pouquinho. Eu vou responder depois do intervalo, mas só para as pessoas, como nós estamos ao vivo, não achar que eu vou consultar para poder responder, eu vou falar para vocês, eu vou criar a relação entre a cidade industrial e a energia que faltava e o que fizeram com o nosso parque industrial no Vale do Jatobá. É isso aí. Daqui a pouquinho, daqui a pouco. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Estamos conversando com o nosso prefeito Álvaro Damião, que está conversando conosco. Eu deixei uma pergunta no ar aí a respeito do incentivo, né, naturalmente, dos novos negócios na cidade, porque nós perdemos muito economicamente nos últimos tempos. Você fez a pergunta e fez uma relação com a cidade energia industrial, elétrica, né? Que quando fizeram a cidade industrial, esqueceram da energia elétrica que ia precisar para aquelas fábricas, para aquelas indústrias que seriam colocadas ali. Nós fizemos e nós temos o nosso parque industrial no Jatobá, mas falta gás. Hoje é inadmissível você pensar, e eu sentava recentemente com o Flávio Roscoe, que é o presidente da FIENG, falou: Álvaro, temos que levar gás para aquela região. Tem muitas as indústrias que querem se estabelecer ali, no parque industrial do Jatobá, só que nós precisamos de gás. Nós temos que levar gás para aquela região. Então, nós já estamos sentando com o governo do estado, com a Gasmig, para poder falar sobre esse tema, ver de que forma a gente vai solucionar, resolver, porque nós temos um parque fantástico, enorme, grande, muito bom para ser usado. Mas para estabelecer uma indústria ali, hoje nós precisamos do gás. E você não consegue mais fazer isso da mesma forma como a energia fez a falta para a cidade industrial na década de... Quanto que era? Década de 40. Década de 40? Hoje é o gás para nós, né? Mas nós já estamos consertando isso, nós queremos os grandes galpões dessas grandes empresas, nós temos grandes empresas que já se estabeleceram. Os galpões, por exemplo, você chega ali, saindo de Belo Horizonte, entrando para Contagem, você começa a ver galpão um atrás do outro de grandes empresas que atuam em Belo Horizonte. Eu já falei, faço uma proposta para esses grandes empresários, se estabeleçam na capital dos mineiros, venham para cá. O que vocês queriam, o que vocês precisavam, a gente vai oferecer diálogo com quem quer empreender na cidade e, principalmente, oferecer condições para que vocês se estabeleçam aqui. Isso é muito interessante. Você está falando aí da década de 40, né? Incentivo. Justamente o prefeito da época, porque criaram uma coisa na cidade que você não podia estender nada de dentro da contorno para fora da cidade. E o Juscelino foi o cara que rompeu, né? Que a Avenida Amazonas ia até na contorno, ali na Barroca, ali no Santo Agostinho, né? Então ele estendeu a Avenida Amazonas até a cidade industrial, né? Foi ele quem fez, né? E que facilitou, inclusive, a vida daqueles operários que moravam em Belo Horizonte e foram trabalhar na cidade industrial, né? É o que a gente quer para Belo Horizonte, a gente precisa modernizar a cidade. A gente tem que pensar, a gente já tem um projeto sendo trabalhado dentro da prefeitura, que é BH 2050. Não é só resolver o problema de hoje de Belo Horizonte. Eu tenho que pensar em Belo Horizonte para daqui a 25 anos. O que eu quero de Belo Horizonte daqui a 25 anos? Como que eu espero ver Belo Horizonte daqui a 25 anos? Tudo isso nós estamos trabalhando nesses apenas 5 meses de trabalho. Assim. João? Muito bem. Prefeito, quero entrar agora nas perguntas referentes à saúde aqui em Belo Horizonte. Hoje mais cedo teve coletiva na prefeitura, a gente teve aí o lançamento de leitos pediátricos lá na Feluma, que é o Hospital de Ciências Médicas. Tivemos também hoje o início da vacinação contra gripe, Covid, que já estava parada, agora continua aqui em Belo Horizonte. Tivemos aí também lançamento de novas ambulâncias, junto com o secretário de Saúde, que vai estar conosco aqui na TV na semana que vem. Qual que é o panorama da cidade nesse momento em relação à síndrome respiratória aguda grave, que vem aí a partir da gripe? O apelo é pela vacinação? O apelo é pela vacinação. Sábado eu estive lá num evento no Parque Municipal, junto inclusive com a Cirantão. Estamos lá.
Nós estivemos lá e eu tomei a vacina aplicada pelo secretário de Saúde, doutor Danilo, e peço a todos vocês que estão nos assistindo, leve o seu filho, leve o seu neto, vá você vacinar. Nós precisamos que as pessoas se cuidem, né? Para evitar esse número que a gente tem hoje dentro dos centros de saúde, da UPA. A gente aumentou o número de leitos de ontem para hoje, são novos leitos em um local improvisado. A gente agradece a Feluma, agradece todos os envolvidos, porque são leitos que a gente teve que improvisar de um dia para o outro. A gente está tendo que fazer isso para atender toda a demanda. Não é fácil, não é simples. Doença respiratória é um problema que a gente já trabalhava ele, para você ter uma ideia, assim, desde janeiro. Nas nossas reuniões na Secretaria de Saúde com o secretário, doutor Danilo, a gente sempre falava, doutor, e depois das chuvas? Porque a gente falava muito de chuva em janeiro, né? Chuva, chuva. Doutor, e depois das chuvas? Fala muito da dengue, né? Fala muito da dengue, mas e aí? Ele falou, Álvaro, doença respiratória é o grande problema. Começa a vir um frio, sai a chuva, vem um calorão e depois vem o frio. Então as crianças sofrem muito com isso. Nós fizemos toda uma preparação para atender o povo de Belo Horizonte. Mas a gente também tem um outro problema. Não é atender o povo de Belo Horizonte. Belo Horizonte atende o povo do estado inteiro, né? É verdade. Belo Horizonte atende o estado inteiro. Se Belo Horizonte atendesse Belo Horizontino, nossa saúde seria 300, 500 vezes melhor. Mas e não estou culpando, não estou tirando o de Belo Horizonte da reta, não. É só para as pessoas às vezes não sabem, né? É verdade. Às vezes as pessoas não sabem que nós temos que ocupar os leitos aqui com muitas pessoas que vêm do interior. Isso quer que eu faça o quê? A maioria das vezes, né? Eu vou deixar de atender a pessoa que veio lá de Patos de Minas, que veio lá de Araçuaí, do Jequitinhonha. Não vou deixar de atender nunca. Jamais vou fazer isso. Para mim, ela é igual ao povo da minha cidade, né? Ele precisa de recorrer à capital, né? Mas só que nós precisamos de apoio, mais apoio do governo federal. Hoje foram 5 ambulâncias novas que nós trocamos, né, do SAMU. São ambulâncias as especiais, que tem a ambulância comum e a especial. Essa de hoje é especial. Nós temos 6 em Belo Horizonte. Das 6, 5 foram renovadas e apresentadas hoje para a cidade. E vingar os hospitais regionais, né? Que se pensou lá no governo da Anastasia, né? De ter os hospitais regionais justamente para tirar o grande problema da capital, né? Isso. Que fica sobrecarregada, né? Sobrecarregada, e os hospitais regionais, eles já atendem, a gente agradece ao Estado por isso, né? Porque eles ajudam muito. Mas ainda não é o suficiente. Vem muita demanda para Belo Horizonte. Da grande Belo Horizonte, então, muita demanda para Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem que atender. É verdade. E vamos continuar atendendo. Prefeito, aproveitar que a gente está falando de saúde, tem perguntas que estão chegando para a gente via Instagram, @TV Horizonte Oficial. Quero falar sobre a pergunta da @HLCarol. @HLCarol. Ela está perguntando assim, prefeito, faltam médicos e remédios em alguns postos de saúde aqui. O que a prefeitura está fazendo sobre isso? A prefeitura já está trabalhando. Semana passada semana retrasada, eu estive com o secretário de saúde em Brasília. Nós fomos a Brasília, conversei com o ministro Padilha. Nós precisamos do governo federal, de incentivos do governo federal, para poder atender outras demandas. Remédio, por exemplo. É o governo federal que tem que nos ajudar, né? Nós precisamos. A farmácia está com o governo do Estado, né? Isso, com o governo do Estado. Então, só que a pessoa que está me assistindo, ela pensa o quê? Não, posto de saúde é da prefeitura, a prefeitura que tem que resolver. E é a prefeitura mesmo que vai resolver. É a prefeitura que tem e vai resolver. Mas ela, para resolver, ela depende de algumas parcerias com o governo do Estado e com o governo federal. Nem tudo é a prefeitura que vai resolver. Ela vai resolver, mas de que forma? Através dessas parcerias com o governo estadual e com o governo federal. Até porque o grosso do imposto quem recebe é o governo federal, né? E depois ele volta em forma de repasses, né? São os repasses, a gente depende desses repasses, né? Às vezes falta um remédio ou outro, mas o que eu posso falar é, pela maioria, né, existem exceções. É bom deixar isso bem claro, porque senão dá a impressão de que está faltando remédio nos postos de saúde, nos centros de saúde de Belo Horizonte. Não está, né? Existem as exceções, é um caso ou outro esporádico. Não é nos postos. Para o combate do dia a dia tem remédio. Para você ter uma ideia, eu estive em Lima, no Peru, recentemente. Sabe o que eu fui fazer lá? Assim, eu fui lá a convite deles para poder falar sobre a qualidade dos centros de saúde de Belo Horizonte. Nós somos referência nacional e internacional. Os centros de saúde de Belo Horizonte, através das PPPs e as nossas EMEIs, que são as escolas de ensino infantil, são hoje referência nacional e internacional. Não é um, não são dois, não são 3 prefeitos que me ligam para poder falar
qual o modelo que nós utilizamos aqui que eles querem copiar lá. Aliás, tudo isso só vai reverter, porque é uma geração que está se formando, não é verdade? Então, daqui a 20 anos, 15, 16, 20 anos, Belo Horizonte é uma cidade fantástica, mas começou lá atrás, né? Agora, está começando agora. Está começando agora. E para a saúde, esse é o recado, você que está em casa, que está assistindo a gente, não estou tirando a responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, longe disso. Nós sabemos da nossa responsabilidade e eu sei que você espera essa resposta de mim, do prefeito da cidade. Nós estamos trabalhando incansavelmente para poder melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que dependem dos postos de saúde, dos centros de saúde e das UPAs da capital. Prefeito, tem pergunta na tela para o senhor, vamos assistir. Vamos lá. Então, prefeito, primeiramente, boas-vindas para você e a nossa pergunta é: o que é que o senhor está pretendendo fazer com tantas pessoas na rua? Qual vai ser o programa que vai ajudar a dar dignidade para essas pessoas que estão passando tanta necessidade, jogadas como mendigo em condições subhumanas? Falávamos isso no intervalo, né, prefeito? Deixa eu mandar um abraço. Aliás, tem um programa que começou hoje. Isso, é dele que eu vou falar, para a Adélia e para todos aqueles, porque é uma preocupação, né? Primeira coisa, a gente tem que mudar a forma como a gente via esse problema. O morador de rua não é problema, o problema é morar na rua. A diferença é essa, morador de rua é pessoa, é ser humano como eu e como você. Ele não é problema, né? Problema é essa pessoa morar na rua. Nós vamos oferecer para ela dignidade. Eu não vou retirar ninguém da rua. Eu vou dar a essa pessoa dignidade, eu vou dar a essa pessoa trabalho, vou dar um local para ela dormir e vou convencer essa pessoa, vou convencê-la que o que eu estou oferecendo para ela é muito melhor do que o que ela tem hoje. E que dormir numa calçada, num frio, no chão, não é para ela e nem para ninguém. E nós já temos um projeto na prefeitura, nós estamos melhorando a nossa capacitação. Ontem eu entreguei 28 certificados, 28 não, 78, né? 78 certificados entregamos ontem para moradores de rua que hoje já estão dentro do programa Tamo Junto. E o que é o programa Tamo Junto da prefeitura? Chegamos à marca de 1.000. Já são mais de 1.000 pessoas que não moram mais nas ruas de Belo Horizonte através do programa Tamo Junto. A prefeitura acolhe essas pessoas, a assistência social busca essas pessoas, convence essas pessoas de que ali não é lugar para ela e dá a ela condição. São muitos os parceiros da prefeitura assim, empresas grandes que são parceiras da prefeitura. Hoje você pode ir numa pizzaria em Belo Horizonte, às vezes você não sabe, mas aquela pizza foi feita, sabe por quem? Por quem até ontem morava numa rua. É verdade, na capital. Verdade. E hoje nós já fizemos isso comigo. Somos referência. Curitiba já nos procurou, Recife já nos procurou, outras cidades já nos procuraram para poder saber o que nós estamos fazendo aqui. Aos poucos vocês vão perceber que tem muita gente atuando. E aqui eu agradeço ao Tribunal de Justiça, eu agradeço a parceria com o Ministério Público, doutor Paulo, um abraço para ele, para as pessoas. Não tem como a gente solucionar essa situação, né? Para mim é uma situação, problema eu digo, é morar na rua, não é o morador de rua. Não tem como a prefeitura fazer isso sozinha. A prefeitura vai fazer, sabe como? É em parceria com o Tribunal de Justiça, é em parceria com a sociedade civil, é em parceria com a igreja, né? A igreja, inclusive com os vicentinos. Eu tive eu tive com o Dom Valmor agora, na semana passada, e mostrei para ele ficou encantado, ele falou, Álvaro, vai conseguir fazer? Eu falei, vamos conseguir. Hoje eu tive uma reunião pela manhã, Tribunal de Justiça e Ministério Público, a nossa Secretaria de Assistência Social, e o assunto era o quê? Pessoas que moram nas ruas de Belo Horizonte. Pode ter certeza absoluta que eu não vou retirar ninguém da rua. Eu vou dar a essas pessoas dignidade e elas vão sair porque elas vão entender que o que eu vou oferecer para elas é muito melhor do que jantar ou almoçar sentada no meio-fio, numa calçada e ter que dormir ali. Ela vai perceber que o que eu estou oferecendo para ela é muito melhor que isso. Prefeito, aproveitar que o senhor está falando sobre parcerias e também para resolver problemas que não dependem só de Belo Horizonte, né? Dependem de outros órgãos. Eu quero focar em duas coisas agora. Lagoa da Pampulha, a gente sabe que depende muito de contagem, a limpeza e também da própria Copasa. Como é que está aí esse diálogo? Já está muito adiantado, já está bem evoluído com a Copasa, já está sendo feito um trabalho todo ali. Se você passar hoje, João, você que está me assistindo, e você vai fazer isso porque você vai perceber com clareza,
Se você é frequentador da Lagoa da Pampulha, amanhã eu vou estar lá. 10 horas da manhã tem um evento lá, aniversário da Lagoa. Vou estar lá amanhã às 10 horas da manhã. Hoje a Lagoa da Pampulha não é mais a que nós tínhamos há 5 anos atrás. Não é. Eu frequento a Lagoa, não é. Ela é já o que vocês querem? Não, também não é o que a gente quer ainda. A gente quer uma outra Lagoa. A gente vai melhorar muito a capacidade da Lagoa, inclusive de receber as pessoas ali por perto. Mas hoje, se você andar na orla da Lagoa da Pampulha, você vai ver que não tem mais aquele cheiro horroroso que tinha. Ah, tem ali na parte de baixo, perto da cabeceira do aeroporto. Tá, porque ali existe um tratamento de esgoto da Copasa, que já está sendo feito pela Copasa, e aí eu agradeço a Copasa, e aquele cheiro insuportável que tinha ali já diminuiu e vai ser zerado. Zerado até o final do ano. Porque tem uma estação de tratamento mais para baixo, da onça, lá embaixo. Isso, né? Então pode ter certeza que nós estamos trabalhando pela Lagoa da Pampulha. Muita gente fala dos custos da Lagoa da Pampulha. Tem custo, claro que tem, é o tamanho da lagoa. Você tem uma piscina em casa, você limpa a sua piscina uma vez por semana. Se você não limpar, a água vai ficar verde, vai ficar tudo ruim, não é verdade? Qual que é o custo disso? Para você limpar ali 10, 20 metros quadrados. Sabe qual que é o preço para poder limpar uma lagoa do tamanho da Lagoa da Pampulha? É alto. Mas você acha que eu vou fazer o quê? Que eu vou parar de fazer? Não, eu vou deixar voltar o que era, aquele cheiro insuportável. Ninguém conseguia fazer uma caminhada na beira da lagoa, gente. Hoje é diferente. E o resto da lagoa, que nós temos uma parte, grande parte da lagoa, que foi tomada pelo mato, que parece que só precisa fazer uma limpeza para a água voltar ao lugar. Eu vou falar para vocês o seguinte. Amanhã eu vou estar lá, 10 horas da manhã. Só se eu passar vergonha, acredito que não vai passar. Amanhã eu vou estar lá 10 horas da manhã e vou sentir o cheiro da lagoa junto com você. Vai lá para ver se a lagoa é a mesma. Vai lá para ver se essa lagoa, mas você tem que ser honesto. Falar que assim, ó, realmente o cheiro está menos, é menos. Mas ainda não é bom, né, prefeito? E eu vou te falar, não, ainda não é bom. É por isso que nós estamos trabalhando para melhorar. Mas você vai ver que é muito, não tem nem comparação de longe com 5 anos atrás. Prefeito, a gente já está quase concluindo, daqui a pouco vamos encerrar, mas Sério? tem uma coisa, eu ficaria com vocês dois aqui o resto da noite, que assunto não falta, até, né? Sabe que dia? Domingo, domingão. Álvaro, anel rodoviário, municipalização, falta o que para concluir com o governo federal? A gente está indo na próxima semana a Brasília, eu vou conversar com o secretário-geral do DENIT, com o ministro Renan. O anel já foi prometido a Belo Horizonte, mas é só promessa, prefeito? Não, não é só promessa, tem todo um trâmite burocrático que está sendo quebrado. Hoje nós vamos desmembrar o anel. Por que desmembrar? São 3 etapas. 3 etapas. Uma etapa, municipalizar o anel. Municipalizar o anel. Outra etapa, para poder municipalizar o anel, o dinheiro que será repassado para a construção dos 2 viadutos, 60 milhões de reais aproximadamente. A outra etapa, regularização fundiária em torno do anel. São muitos os lotes ali que o DENIT tem que passar para a Prefeitura de Belo Horizonte. E que foram muitos invadidos. Muitos deles já estão ocupados, não é verdade? Então, são 3 etapas. Nós temos que vencer essas 2 etapas para municipalizar o anel? Não. É isso que eu vou mostrar para o DENIT na próxima semana. E é isso que a gente não precisa. Eu preciso, primeiro, municipalizar o anel. O dinheiro que a gente vai ter para os 2 viadutos já está garantido no DENIT, falta só transferir para o Ministério das Cidades para poder fazer o convênio com Belo Horizonte. E essa parte mais difícil, que é o fundiário em torno do anel rodoviário, a gente vai fazendo com o tempo. A gente vai fazendo com o tempo, não precisa de fazer isso de hoje para amanhã. O que eu quero é municipalizar o anel. Para quê? Para eu poder consertar as obras viárias, né? Viárias do anel, as coisas mais simples do anel. E o governo federal, você que passa pelo anel rodoviário, se passar lá agora, você vai ver, o anel rodoviário está sendo todo ele reformado. Eu uso a palavra reformado porque aí quem está em casa me entende com facilidade, porque a sua casa você faz o quê? Faz a reforma, para ficar boa, não é isso? O anel rodoviário está sendo reformado. Já está acontecendo, o DENIT já está reformando para poder entregá-lo para Belo Horizonte. Isso vai acontecer agora, nos próximos meses, eu acredito que no mês de junho. Prefeito, nosso tempo acabou. Acabou. Eu quero até convidar o pessoal para, às 19 horas, tem o Placar Horizonte, com um programa de esporte que está muito gostoso, está bombando. E agora nós vamos ter... Era esse que eu apresentava. Pois é, Placar Horizonte, né? E agora nós vamos ter o nosso arcebispo metropolitano com Mãe Maria. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Saiu lá do seu gabinete, veio aqui nos conceder essa entrevista, ter um contato com o público que assiste a TV Horizonte. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer à TV Horizonte, a toda a Rede Catedral. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo são pessoas de Deus, são pessoas que acreditam em Deus. Acredite sempre.
peça a Deus todos os dias, se puder, me coloque nas suas orações, porque o que a gente está fazendo à frente da prefeitura é apenas cuidar da cidade, cuidar das pessoas, principalmente das mais simples e das que mais precisam. Então eu peço a você que coloque meu nome nas suas orações, peça a Deus por nós, que nós vamos continuar aqui, trabalhando pela cidade. Beleza, Dom Valmor agora com Mãe Maria e até amanhã, se Deus quiser.